Vamos lá. Vou voltar aqui de novo. Então, a gente vai usar um ciclo agora que vai ser utilizado aí para fazer o desbaste de peças de grande complexidade de geometria, principalmente quando tem bastante raio, bastante chanfro. São os perfis aí que são mais chatos de serem feitos e para ficar desbastando acaba atrapalhando, acaba dando mais trabalho fazer em G0 e G1. Não que não dê para fazer, daria também. Mas o ciclo que a máquina traz para nós aí são ciclos de desbaste. O G66 é um deles, que é o ciclo de desbaste longitudinal. Aí tem o 67, que é transversal, e o 68, que acompanha o perfil da peça. Eu vou trabalhar inicialmente com vocês aqui com o G66, que ele vai fazer o trabalho igual nós estamos fazendo aí em G0 e G1. Posiciona em X, usina em Z. Posiciona em X, usina em Z. É esse modo que a gente vai trabalhar com o G66 também, pessoal. É assim que ela vai fazer. Para isso, eu estou trazendo esse desenho aqui, que é o desenho lá desde o início das nossas aulas que eu mostrei para vocês lá da usinagem ponto a ponto, fazendo o perfil dessa peça lá no começo, lembra? Aqui tem o desenho técnico dela com todas as coordenadas. Nós vamos usar esse desenho depois ali para fazer o perfil final dela. E esse ciclo G66, pessoal, ele é um ciclo que ele precisa ser usado com um subprograma. O subprograma é um programa auxiliar. Então ele vai trabalhar aí com 2 programas agora, não mais com um. Então a gente vai fazer 2 blocos de nota, pessoal, não mais um bloco de nota. Um bloco de nota vai ficar o programa principal, que é o que a gente já está fazendo, terminando com o M30. E a gente vai ter um subprograma que vai ser finalizado com o M02. E eu vou mostrar tudo isso aqui para vocês agora. Então vamos lá. Primeiro ciclo. O ciclo G66, quando eu coloco ele numa linha de programação, a máquina automaticamente já entende que ela vai fazer um ciclo de desbaste longitudinal. Para isso eu tenho que inserir algumas informações para que ela consiga fazer corretamente esse ciclo e o perfil final da peça correto. Primeira informação que eu tenho que colocar, pessoal, é o valor de X. O valor de X, no nosso caso aqui para o diâmetro externo, vai ser o diâmetro bruto mais 4 milímetros. Aí vocês podem colocar aí, no nosso caso, o diâmetro da peça bruta que vem mais 4, ou então o diâmetro final da peça mais 4. Tanto faz. O correto é vocês colocarem o bruto mais 4. Por quê? Se vocês em algum dia na indústria, pessoal, forem pegar lá uma peça para deixar com diâmetro de 50, mas vocês receberam um material lá que tem 70 de diâmetro, vocês não vão poder colocar 54 nem 56, porque tem um material bruto tem 70. Se vocês colocarem, ela vai tentar arrancar 20 milímetros uma pegada só. Aí o que vocês vão fazer? Vão arrebentar com tudo a ferramenta lá, vão arrebentar com a máquina e tudo lá. Então vocês vão ter que fazer o quê? Vocês vão ter que respeitar a matéria bruta. Então vocês vão pegar o valor de 70, que é o material bruto, mais 4 milímetros para pôr aqui no ciclo G66. E aí o que ela vai fazer? Ela vai vir desbastando no AP que vocês programarem, a gente já vai ver onde que vai ser o AP ali, até chegar nesse diâmetro de 50 e daí ela começa o perfil da peça. Então tem que respeitar bem o material bruto que vem. Nem sempre o material bruto na indústria vai vir zeradinho, bonitinho lá, com 2 a mais só. Às vezes pode vir com 10, com 15 a mais, aí, depende do que tem disponível. Às vezes você pega lá, não tem como comprar material, só tem esse material para fazer, tem que fazer essa peça, e você vai ter que tirar a peça daquele material. Então você tem que respeitar a matéria-prima que vem para vocês lá, pessoal. Nesse caso aqui. Beleza aqui? Alguma dúvida nesse valor de X? Não. Então, beleza. O Z, pessoal, vai ser o comprimento de aproximação. Então, o que é isso aí? É o quanto vocês estão colocando ali para fora ali. Vocês podem colocar 2, podem colocar 3, podem colocar 4, 5 milímetros, que é o que a gente está colocando, mas não podem colocar menos que 2. Menos que 2 o ciclo não aceita para fazer o cálculo. Então ele vai dar erro se colocar menos que 2. Tem que ser de 2 para mais. Detalhe, se vocês colocarem mais que 2, pessoal, ela vai fazer numa bolsa que quanto mais longe vocês deixarem essa aproximação aqui no ciclo, mais tempo ela vai demorar para fazer a usinagem, porque ela vai estar percorrendo pedaços em vazio ali. Então, quanto mais em vazio ela percorrer, mais tempo ela demora aí sem estar usinando a peça. Então, aqui eu aconselho sempre deixar 2 aqui de aproximação no ciclo G66. Beleza, pessoal? Para ficar mais rápido o programa de vocês.
Isso também no dia a dia você tem que ver qual que é o perfil da peça, que às vezes você tem que colocar mais por causa, dependendo do perfil que a peça tiver. Se for uma geometria muito complexa lá, algum perfil estranho. Tranquilo até aí ou não? Tranquilo. De boa. Beleza. Então, na sequência, agora eu tenho o I, pessoal. Isso aqui é um I maiúsculo. Todas as letras que a gente usa aqui na programação que eu estou usando com vocês são maiúsculas. Não que não dê para usar minúsculas, só que minúscula é um outro caso aqui no caso do Mach 9, que não é o que eu vou entrar com vocês agora. Como a gente está trabalhando tudo em absoluto, que é o G90, a gente vai usar todas as letras maiúsculas. Não pode ser minúscula. A minúscula compreende aí no Mach 9 a coordenada incremental. Então, em vez de usar o G91, poderia usar a letra minúscula para fazer incremental. Então não pode ser minúsculo, eu não estou trabalhando com incremental com vocês. Então todo o ciclo aqui é letra maiúscula, e essa letra aqui é a letra I, pessoal. Então a letra I maiúscula, ela vai representar o sobremetal no eixo X. O sobremetal no eixo X é o sobremetal no diâmetro, pessoal, em todos os diâmetros que a peça tem lá. Então ela vai fazer o desbaste e vai deixar esse valor de sobremetal no eixo X, em todos os diâmetros. Então todos os diâmetros ficariam com 1 milímetro a mais do que está no desenho lá descrito lá que nós vamos fazer. Na sequência eu tenho também o sobremetal no eixo Z. O sobremetal no eixo Z é o K, pessoal. Então o K e o valor. Então ela vai deixar aí um sobremetal de 5 décimos em todas as paredes de comprimento da peça que ela for fazer o desbaste. Para que isso, pessoal? Para posterior acabamento. Isso, a gente sabe que uma peça, muitas vezes, ou na maior parte dos casos, não é tirada só direto do desbaste, ela faz um processo de acabamento posterior ao desbaste, para fechar a medida e também a rugosidade exigida no desenho técnico mecânico, beleza? E é para isso que a gente usa esse processo aí de sobremetal. Se eu não colocar isso aqui, pessoal, ela vai fazer, se eu não colocar o I e o K, ela vai fazer a peça normal. Só que ela vai tirar a peça pronta no desbaste. Então ela não vai deixar material nenhum para acabamento. Dependendo do material e da finalidade da peça, tá tranquilo. Mas a maior parte das peças precisa de um processo de acabamento posterior. Beleza? Então seria opcional isso aqui. Porém é interessante que vocês usem para vocês saberem para que vai servir isso aqui depois. A gente vai entrar com uma outra ferramenta na sequência, ainda para dar acabamento mais para frente. Hoje a gente só está trabalhando com uma. Então a gente só vai considerar o desbaste até então. Depois, na sequência, a gente estava usando lá na nossa movimentação G0 G1, estávamos trabalhando com 5 minutos de AP, pessoal. Aonde eu vou inserir esse valor de AP aqui no ciclo? Vou inserir na letra W. O W é o incremento de corte, ou a profundidade de corte, ou a P aí que vocês podem ver aí na indústria sendo falado. E aqui, pessoal, eu vou colocar o valor que eu quiser, de acordo com o que a ferramenta aguentar, de acordo com a ferramenta e o material que eu for usinar. Então isso aqui eu tiro do catálogo de ferramentas, pessoal. Então o catálogo do fabricante de ferramentas ele já diz lá o quanto você pode tirar de mínimo e máximo. Então ele vai vir lá uma faixa descrita lá que você pode tirar de 0,5 até 3 milímetros ou até 4 milímetros de AP. Aí você escolhe ó, geralmente ó, o valor médio primeiro e depois com o tempo você vai vendo se você pode aumentar ou não. É aqui que eu vou definir esse valor de AP. E aí, com isso, a máquina aqui, o ciclo, vai calcular todo o processo de usinagem para nós, com referência a esse valor de AP aqui. Então, ela vai tirar 2 milímetros em tudo que ela puder. Aonde ela não puder tirar os 2 milímetros, que é aquele processo que eu falei para vocês que não dava para tirar, ela vai tirar só o que falta. O ciclo vai fazer isso, esse cálculo para nós também. Ele vai tirar só o que precisa. Então, é bem tranquilo. Ele faz muito melhor do que fazer em G0 e G1 para nós lá. Na sequência, pessoal, eu tenho uma função aqui fixa. Essa função ela é chamada de U1. Se eu insiro essa função, ela vai fazer um pré-acabamento. Esse pré-acabamento é uma linearização do perfil da peça, que é aquele processo que a gente faz no final do nosso programa que a gente fez até agora. Só que ela vai fazer esse pré-acabamento respeitando esse sobremetal. Então ela vai deixar esse sobremetal em todos os perfis com relação ao que você pediu aqui. Daqui a pouco a gente vai ter uma simulação assim em slide ali,
a animação que eu vou mostrar para vocês a função desse U1 aí para vocês entenderem melhor. Na sequência... Oi? Não, não. Na sequência eu tenho a letra P, pessoal. A letra P, quando eu coloco no programa, ela vai ser chamada de subprograma. Toda vez que eu inserir um P na programação, ele vai entender que ele vai chamar um programa auxiliar. Então ele automaticamente já vai se preparar para ir para uma outra janela, que seria um outro diretório, buscando esse subprograma. E aí eu colocando letra P, eu tenho que informar aonde vai estar salvo esse programa na máquina. Esse é o programa auxiliar. E esse programa auxiliar tem que estar exatamente no diretório que eu coloquei aqui, ó. Se ele está no 1, eu tenho que colocar no diretório 1. Se eu colocar, é como se fosse uma pasta do Windows aí, pessoal. Esses diretórios. Só que não tem nome no Mac, porque é muito antigo. Então ele vai ser nomeado por números. Vai do 1 até o 99 lá, de diretórios. Então se eu colocasse aqui que o subprograma está no diretório 5, P5 ou P05, eu teria que colocar esse programa auxiliar que eu vou fazer depois com vocês aqui, exatamente no diretório 5, para ela achar. Senão ela não acha e não faz nada, pessoal. Ou é arriscado eu ter um outro subprograma em outro lugar e ela buscar o subprograma de outra peça lá e acabar matando o material que vocês estão fazendo lá, se não colidir a máquina ainda. Então tem que tomar cuidado. Então o P é chamada de subprograma. E o F é o avanço, pessoal, que ele vai ser utilizado apenas para o desbaste. Então, eu colocando o valor de avanço aqui no ciclo do G66, ela vai usar esse valor aqui para desbastar todo o perfil da peça. No acabamento, ela vai mudar o avanço. Como? Na hora que a gente for fazer ali o processo de acabamento, eu vou mostrar para vocês aqui no subprograma que a gente vai colocar um outro valor de avanço dentro do subprograma na primeira linha dele, para que ela use aquele avanço apenas para o acabamento, pessoal. Beleza? Então aqui avanço para o desbaste. Alguma dúvida nesse ciclo todo aqui? Não. Ele é bastante coisa, assusta de início aqui, mas vocês vão ver que com o tempo vocês vão já memorizando. E vão ver que ele vai facilitar bastante o dia a dia e a vida de vocês nos exercícios. Então aqui, como eu falei para vocês, esse ciclo ele precisa de um subprograma. Então a gente vai fazer esse subprograma aqui agora. O subprograma, o que é o subprograma? Ele é o perfil final da peça, pessoal. Então é aquele perfil que a gente fez ali no programa até então que nós estávamos trabalhando. Aquelas últimas linhas do nosso programa, que era o perfil final, agora vai entrar como um programa auxiliar. Vai entrar como um outro bloco de notas, sendo um outro programa, chamado de subprograma ou programa auxiliar. E agora, para transformar aquilo lá em subprograma, pessoal, então a gente vai colocar aqui na primeira linha o nome do subprograma, seria subexercício 7, no caso, ou exercício 7 sub, vocês dizem, vão definir o nome lá, como vocês querem colocar. E na sequência eu vou começar a linha de programação, igual eu fiz. Então eu já fiz essa peça com vocês já lá no comecinho lá, é a mesma, ó. Podem ver que é o mesmo desenho, tudo. E aí eu vou colocar aqui o perfil final dela. Nosso perfil final ele vai começar nesse chanfro aqui e vai terminar nesse chanfro aqui, ó. Esse canal aqui a gente vai passar reto, igual a gente já fez lá no início lá. Para depois a gente vir com uma outra ferramenta, a ferramenta 3 depois, vai ser o bedame. O bedame que vai ser responsável por fazer aquele canal ali. Por enquanto a gente vai ignorar aquele canal e vai passar reto por ele. Então ali vamos começar o nosso subprograma. Nosso subprograma vai começar naquela primeira linha ali, ó. Nós já tínhamos feito essa peça aqui, feito a programação ponto a ponto, lembra? A gente só fazia o X e o Z. Agora a gente vai colocar o valor da programação ponto a ponto aqui, ó. Só que o tipo de movimento que eu quero que ela faça. Então a função de movimento, se ela vai fazer movimento linear, movimento circular horário ou circular anti-horário. Jamais no ciclo G66, pessoal, no subprograma eu coloco G0. Ela não aceita. Não que eu não possa colocar G0 num subprograma, eu posso, desde que ele não seja utilizado pelo ciclo de desbaste, G67, G68 e G66. Esses ciclos não aceitam G0 aqui dentro do subprograma.
Em outros casos que não seja nos ciclos de desbaste, ele vai aceitar G0 tranquilo. Só que nesses ciclos ainda não aceita, pessoal. Então a gente só vai usar G1, G2 e G3. É exatamente o perfil final que a peça terá. Então com essa linha G1, X16, Z0, a gente sabe que a ferramenta vai parar ali, ó, ponto inicial do chanfro. Por quê? Por causa das cotas aqui, ó. Então eu tenho o diâmetro de 20 aqui, ó, uma rosca M20 por 1,5, no final vai ficar assim. Então eu tenho o diâmetro de 20 e tenho aqui um chanfro de 2 por 45, ó, 3 vezes. 1, 2, 3. Então tem 2 por 45 aqui. Se tem 2 por 45, vai ser 2 na parte superior, 2 na parte inferior. Então vai dar 4 menos o diâmetro que eu tenho aqui cotado. Então 4 menos 20 dá 16. É o valor que eu tenho do ponto inicial do nosso chanfro lá. Na sequência eu tenho que fazer uma linha reta na diagonal. Então eu vou continuar usando o G1 ainda lá. E aí eu vou fazer esse chanfro. Então eu vou para G1, X20 e Z-2. Com isso a ferramenta vai percorrer aquela linha vermelha ali, ó, e vai fazer esse chanfro parando naquele ponto ali, ó. Na sequência, pessoal, eu tenho que fazer essa ferramenta sair desse ponto, percorrer até esse ponto aqui, ó, em coordenadas absolutas. Então eu vou vir aqui no desenho, ó. O X vai permanecer em 20, porque ela já está aqui, né? E aí eu vou ter que andar com ela até, ó, Z menos 20, ó, que é o valor desse ponto aqui, ó. Conseguem perceber ali, ó? Para ela fazer isso, foi igual o que a gente fez no exercício anterior ali, que a gente estava trabalhando ali. Eu corrigi com vocês. Então eu vou em G1, X permanece em 20 e o Z vai até menos 20, ó lá. A ferramenta vai nessa linha horizontal. Então ela não vai mexer em X, ó. Só vai mexer em Z, ó lá. E para no ponto final ali do nosso perfil. Agora eu tenho ali aquele raio ali, eu tenho que analisar. Esse raio vai começar direto da onde eu parei, eu tenho que percorrer um valor em X para chegar no início desse raio primeiro. Vamos analisar. Então você vai pegar aqui, ó, o diâmetro de 30, certo? Que esse raio está sendo feito nessa quina aqui, ó. Então o raio, o diâmetro de referência é onde está sendo feito o perfil. Então o perfil do raio está sendo feito nesse diâmetro de 30. Eu vou pegar ele, vou pegar o valor do raio. O raio tem em cima e tem embaixo. Eu vou pegar duas vezes o valor desse raio, então 3 mais 3 vai dar 6, menos o diâmetro de 30. E vou achar ali que eu tenho um diâmetro de 24. Eu venho aqui, ó, eu estava num diâmetro de 20. Eu tenho que ir para um diâmetro de 24, ou seja, eu tenho que andar um perfil ainda, um pedaço em linha reta, no diâmetro de X, para chegar nesse ponto inicial desse raio. Então é o que eu vou fazer, ó lá, G1, X24 e o Z eu não vou movimentar, ó, o Z vai ficar menos 20, ele vai andar numa linha reta vertical aqui, ó. Olhem lá. Parou agora no início do raio. Agora, parando nesse início do raio, eu vou fazer aquela linha de raio lá que nós estávamos trabalhando anteriormente. E esse raio aqui eu vou analisar se ele é um raio horário ou anti-horário. No nosso caso, a gente já sabe que esse raio aqui é um raio anti-horário. Se ele é anti-horário, ele vai ser feito aí com a função G03, certo? E aí eu vou ter que fazer toda aquela sintaxe da linha, colocando o valor final de x, valor final de z e o valor do raio que eu quero que seja feito. Olhem lá. Então G3, X30, que ele vai terminar o raio no diâmetro de 30 aqui na parte superior. O Z, eu estava em menos 20. O raio tem 3, então eu vou terminar em 23. E o R, que é o valor do raio que eu vou fazer, que é o R de 3. Com isso a ferramenta vai percorrer aquele arco ali, ó, e vai terminar no perfil, no ponto final do raio. Terminei o raio. O que eu tenho que fazer agora? Eu vou ter que andar com ela numa linha horizontal, ou seja, eu vou andar só em Z. Para onde? Eu vou andar em G1 e vou andar em Z para esse valor aqui. Então vou andar em Z para esse valor aqui, ó, de Z menos 28, ó. Estão vendo aqui, ó, esse ponto aqui? Ó. Então esse ponto aqui é 28. Então eu vou fazer isso, G1, X30, Z menos 28. Com isso a ferramenta vai vir e vai parar no início daquele cone ali, ó. Agora tem uma linha diagonal para fazer, ela vai movimentar nos dois eixos simultâneos, em G1, olhem lá. Então eu vou levar essa ferramenta em G1 para X38 e para Z menos 32, ó.
que são as cotas desse ponto, ó. Então, x38 e o z menos 32, ó. Estão vendo? Olha lá, G1, x38, z menos 32. Com isso, ela vai parar no ponto final daquele cone lá em cima, lá, ó. Agora eu vou ter que andar em z, ó. Somente em z. Então, vai ser G1, x vai ser o 38 ainda, e o z vai ser o menos 36 aqui, ó. Certo? Olhem lá. E ela vai parar no início daquele raio ali, ó. Agora tem um outro raio para fazer. Esse raio aqui é horário ou anti-horário? Horário. Isso. Um raio horário eu sei que eu vou fazer com o G2. Sendo que o G2, pessoal, eu vou ter que fazer a sintaxe da linha de interpolação circular lá. Vou ter que tirar aquele ícone dali para ele parar de voltar. Então eu vou fazer a interpolação dele ali agora. Então vai ser G2. O X vai ser o final do raio. Qual seria o valor final do raio ali, pessoal? 44. Isso, 44. Por quê? Porque eu tenho um raio de 3 aqui na parte superior, mais um raio de 3 na parte inferior. E o meu diâmetro de referência é o 38 onde eu estou. Então vai ser 38 mais 6 dá 44. E o Z vai ser o final aqui desse ponto aqui, ó. Então eu estava em Z menos 36, eu tenho um raio de 3. Então vai ser 36 mais 3 aqui, ó. 36 mais 3 aqui, certo, pessoal? Então Certo. meu Z vai ser menos 39, olha lá. G2, X44, Z menos 39 e R3. Essa é a sintaxe aí das linhas de interpolação circular. Sempre vai ser nesse formato. E aí com isso a ferramenta vai fazer aquele raio ali, ó, e vai parar no ponto final dele. Eu tenho um chanfro no final de 1,5 por 45 e eu estou num diâmetro de 44. Eu tenho que andar ainda em uma linha reta ou posso fazer esse chanfro direto daqui? Tem que subir para um X de 47. Isso aí, 47 por quê? Porque meu chanfro está sendo feito nesse perfil de 50, ó. Então eu vou ter que pegar 1,5 mais 1,5 dá 3. 3 menos 50 dá o x de 47. Então eu vou andar lá em G1, x47 e o z permanece em 39. Ela vai subir e parar no ponto inicial daquele chanfro lá. E agora sim eu vou fazer aquele chanfro. Então vai lá, G1, x50, z menos 40,5. Estão vendo aqui quando eu coloco unidade decimal, pessoal, eu uso ponto, ó. Se eu coloquei o ponto para definir unidade inteira e unidade decimal, eu não preciso colocar ponto aqui depois. Beleza? O ponto é para definir isso, unidade inteira e unidade decimal. Então coloquei menos 40,5, fechou. Não precisa de ponto nem vírgula depois lá. Beleza? Com essa linha de programação, ela vai fazer aquele pedacinho lá e vai terminar o perfil da peça. O perfil da peça terminou aqui, pessoal. Terminei o perfil da peça, acabou meu subprograma, acabou o perfil. O que eu vou fazer? Para finalizar o subprograma agora, eu vou usar o M02, que é aquela função que eu mostrei para vocês lá, a função miscelânea, para finalização de subprograma. Então, toda vez que eu terminar no Mac9, vai ser M02, pessoal. Tem outros comandos que usam outras funções miscelâneas para acabar o subprograma. Aí vocês vão ver no manual da máquina qual que é a função que eles usam. O Fanuc ele usa o M99 e assim vai. Então aqui no nosso caso vai ser o M02. Finalizei o perfil final da peça aqui, ó. Então a máquina já sabe agora qual é o perfil final da peça. Detalhe, qualquer coisa que vocês programem errado aqui no subprograma, pessoal, ou ela não faz o desbaste, ela dá erro, que é a melhor situação, ou ela vai fazer e vai fazer conforme vocês programarem, vai fazer errado, e aí vai matar a peça. Então tem que tomar muito cuidado, que esse cara aqui ele vai mandar no perfil final da peça, ele vai mandar no que vai sair da usinagem final. Se você programou errado, vai dar cagada. Ou ela não faz e vai dar o aviso que está errado, ou ela vai fazer e vai fazer errado. Dependendo do erro que vocês tiverem aqui, né? Beleza? Entendendo esse processo? Tranquilo.
Beleza. Então aqui agora, pessoal, a gente vai usar aqui a estrutura do programa principal e do subprograma. Vamos ver como que vai ficar isso aí agora para nós. Então aqui eu tenho um exemplo aqui, então vou fazer aqui o início do programa. Esse início do programa é um programa de exemplo, eu fiz um faceamento mais curto, pessoal. Esse T00 aqui, ó, que está sendo usado, não precisa usar, ele é opcional. Se vocês quiserem usar, ele vai servir aí para fazer o reset de comprimento e de diâmetro da ferramenta. Então ele vai resetar o compensador de comprimento e de diâmetro da ferramenta, que seria esse valor aqui, ó, de alguma outra ferramenta que tivesse ativo. Não precisa usar, opcional ele. Então eu fiz todo o processo aqui de como eu vou trabalhar com a ferramenta, certo? Que é o nosso cabeçalho aqui, nosso início. E agora eu vou fazer o faceamento. Vocês não vão usar essa estrutura de faceamento que eu vou passar para vocês. Vocês vão continuar usando a estrutura de faceamento que a gente está usando nos exercícios até o exercício 6. Que é aquele Z1 e Z0. Aqui eu fiz para encurtar aqui para caber os dois programas na mesma tela, pessoal. Então eu fiz o faceamento aqui, ó. Fiz em 3 linhas o faceamento. Eu considerei que só tinha 1 milímetro de sobremetal no faceamento. E aí o que eu fiz? Deixei 5 décimos de sobremetal em Z. Por que 5 décimos? Se eu vou deixar sobremetal no eixo X e no eixo Z no desbaste, eu também vou deixar na face. Para quê? Para a hora que eu entrar com a ferramenta 2, pessoal, que é a ferramenta de acabamento, eu entrar dando acabamento também na superfície da peça. E aí, depois que eu faço o acabamento na superfície da peça, eu faço o acabamento do perfil final dela também. Por isso eu deixei sobremetal aqui no eixo Z, ó. Então esse valor de 5 décimos é um sobremetal que eu deixei para acabamento depois. Então não deixei em Z0. Vocês aqui de início, vocês podem fazer do jeito que vocês estavam usando. Z1 e depois Z0, não tem problema. Depois nos outros exercícios mais para frente, daí eu mostro como que vocês vão colocar o sobremetal. Ou se quiserem deixar o sobremetal igual está aqui, fiquem à vontade. Só que a estrutura, vocês vão fazer aquela estrutura respeitando os 2 milímetros que tem de sobremetal. Então faz Z1 e depois deixa em Z.2, Z.5 lá, ou Z0, no faceamento. Então fiz o faceamento aqui, ó. Certo? Que é que todas aquelas linhas de faceamento que vocês estavam fazendo comigo lá. Terminou o faceamento, ao invés de vocês vão levar ela para o ponto de aproximação, certo? Lá, ponto de aproximação. E aí, ao invés de vocês entrarem com G0 e G1, vocês vão entrar direto com o G66. Olhem lá. Eu vou entrar direto com a linha do ciclo. Então, G66, vou colocar todos os parâmetros que eu preciso lá, que eu mostrei para vocês. Valor de sobremetal em X, sobremetal em Z. O AP que eu vou querer fazer, ó. Tudo vai ponto, estão vendo? Aqui, ó, não vai ponto porque é uma função fixa. Aqui não vai ponto porque aqui é chamada de subprograma. E aqui vai ponto porque aqui é o avanço. Tranquilo? Não pode esquecer os pontos aqui, pessoal. Onde tem que pôr. Com isso, ela vai fazer todo o desbaste da peça, calculando a partir do programa auxiliar, pessoal. Terminou o desbaste, eu vou afastar ela para o ponto de aproximação, levo para o ponto de troca e termino o programa lá. Esse é o meu programa principal agora, com o ciclo G66. E aí, só que a gente sabe que esse ciclo G66, ele precisa desse cara aqui, ó, que é o auxiliar. E o auxiliar ele entra agora, lá. Então o auxiliar é aquele programa que a gente fez agora há pouco. Então com esse programa que estava no slide 15 lá, é o programa que está aqui, ó. Nesse cara aqui, ó. Então, com essa programação principal aqui, nessa linha do G66, a hora que ele chegar nessa linha do G66, ele automaticamente vai vir aqui e vai ler esse cara aqui. Ele vai ler esse cara aqui e vai calcular automaticamente para vocês, pessoal, todo o ciclo que ela tem que fazer e o percurso que ela vai ter que fazer para chegar no perfil final da peça aqui, deixando esse sobremetal aqui que foi pedido, ó. Ela faz isso tudo para vocês, automático, bem tranquilo. Então vocês viram que a estrutura do programa ficou menor, porém eu vou ter que usar 2 programas. Um principal terminando com M30 e um sub terminando com M02. Alguma dúvida nesse processo?
Aqui seria para deixar acabamento para uma outra ferramenta, né? Isso. Tá. Daí a gente vai deixar para inserir uma outra ferramenta depois. Ah, tá. Esse programa principal aqui na sequência vai aumentando. Vocês vão ver que vai ter mais ferramentas que vai entrar nele. Ah, não. Se for só por essa, se for, por exemplo, se for só por essa ferramenta aqui, ia ficar um diâmetro de 16 com um comprimento de 5 décimos aqui, né? Na ponta. Isso, na ponta ia ficar um diâmetro de 20, né? Não, de Um comprimento. 16. Ia ficar um diâmetro de 16, porque Ah, não, por causa do chanfro. por causa Isso, do. Porque ficou 5 décimos aqui no programa aqui, ó. G1, né? isso. Aham. X menos 2 é 5. Aí Isso no aí. subprograma, Reserva. você vai. No subprograma aqui, você está indo de x16 é 0. Isso. Então, ficaria um diâmetro antes de começar o chanfro ali. É, ficaria a mínima coisa. 5 Ficaria décimos. uma pontinha de Mas 5 como vai décimos vir ali outra só. ferramenta depois, né? Aham. Daí a outra ferramenta viria, facearia ele lá, tirando, deixando em Z0. E Sim. depois ela entrava com o G66 fazendo o perfil da peça lá, desbastando o perfil da peça, né? E Isso. no caso da ferramenta 2, ela facearia acabando e já entraria dando Já acabamento no faria perfil final. todo o restante de face e diâmetro e raio, né? Isso aí. Então Ah, aqui, pessoal, com esses dois programas aqui, ó, olha o que ela vai fazer aqui. Eu preparei uma animação aqui para mostrar para vocês, ó. Então o G66 vai fazer todo esse processo para nós aqui, ó. Então entrou ela vai entrar, ó, aquele programinha tá aqui, ó. Vai entrar, vai dar um passe de faceamento, ó, deixa 5 décimos, sobe e aqui entra o G66, ó. O G66 tá fazendo tudo isso aqui para nós. Ele calcula tudo automático isso aí. Afastamento da ferramenta, do perfil da peça. Ele faz tudo isso para nós aí, bem mais fácil do que fazer em G0 e G1. Só que vocês estão vendo que toda vez que ela se movimenta aqui, afastando, ó, ela vai deixar um material remanescente aqui, ó. Aqui ela vai deixar um material remanescente, aqui também, ó. Isso aqui seria as projeções aí com relação ao AP lá que nós pedimos. Então foi um AP de 2 milímetros, ó. Aqui também ela vai deixar aqui umas escadinhas aqui, ó. Beleza? E aí a função U1 vai ter esse processo aí para retirada dessas escadinhas. Olha lá. Então tá terminando aí o desbaste no G66. Parou o desbaste, ela vai posicionar no início do perfil da peça. No início do perfil da peça, ela está no ciclo G66 ainda. Aí ela vai entrar a leitura daquele U1, aquela função U1. Olhem lá. E com isso ela vai vir ali percorrendo o perfil da peça, tirando esse excesso de material que ficou aqui no perfil, ó. Ela vai arrancar esse pedaço de material que ficou ali, aquelas escadinhas, ó. Mas ela vai manter o sobremetal no eixo X e no eixo Z. Ela vai manter o sobremetal nos diâmetros e o sobremetal nos comprimentos aqui. Essa é a simulação do G66, pessoal. Conseguiram compreender legalzinho o que ela fez, hein? Sim. Ficou legal, né? E aí agora, pessoal, vocês vão ter os exercícios aí para entregar fazendo nessa forma que eu passei para vocês. Também vão ter a semana toda para fazer aí. Qualquer dúvida, se quiserem durante a semana, vocês podem mandar mensagem no chat aí. Ou no grupo da sala ali do Teams ali, que daí eu vou ajudando vocês lá. Bem tranquilo. Então o 7 e o 8 são bem de boa também de fazer. Só que ele envolve um pouco mais de raio aí, um perfil um pouco mais complexo do que os primeiros que eu passei para vocês. Então tem esse perfil, vocês vão considerar que ela vai vir com 52 de diâmetro e 75 de comprimento. E aí vocês vão fazer ela saindo no subprograma desse início do raio até o final desse chanfro aqui, ó. O subprograma dela. E Uhum. aí, a 8 também. A 8 também é tranquilinha, vocês vão fazer também o subprograma começando nesse raio e terminando nesse raio aqui. Nessa Beleza. estrutura que eu passei para vocês. Tranquilo? E aí vocês vão usar, pessoal, dois programas agora, ó. Vocês vão ter que usar aqui, ó, vamos supor. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar aqui um bloco de notas, ó. Bloco. Então nós vamos usar aqui, ó.
Pegar exercício 7. Aí faz G99, G54. Aí faz toda a programação lá, daí G0, X200, Z200, M5, M30. Se quiser o M9 aqui nessa linha aqui para desligar o fluido, né? Fechou. Terminei o programa todo aqui. Vou salvar ele aqui, ó. Arquivo, salvar como. Exercício 7. Exercício 7. Certo? Fechou. Vou abrir um outro bloco de notas. Bloco de notas, ó. Uma outra janela. Certo? E vou colocar aqui, ó. Sub-exercício. E aí eu vou fazer, ó. G1. Sempre o sub aqui, pessoal, vai começar com o G1. Nunca começa com o G3 nem com o G2. Ele não vai dar certo. Então, toda linha que for começar sempre vai ser G1 aqui no início. Então, G1, aí X, vamos supor lá, 16, Z0 e o avanço para acabamento depois, quando for fazer o acabamento com outra ferramenta. Fez todo o sub aqui, pessoal? Digitando. Fez todo o sub, vem aqui, termina com M02. Opa. Ou M2, tanto faz. Terminou? Salvar, arquivo, salvar como. Olha lá. Vou salvar aqui, ó. Sub-exercício 7. Tá. Salvar, ó. Salvar na tela inicial. Com isso, eu vou ter os dois programas aqui, ó. O exercício 7 e o sub-exercício 7, ó. E aí eu vou usar assim, nesse formato. Então, esse cara aqui, ó, vai usar esse cara como auxiliar. Então, esse cara vai ler o sub lá. Então, são dois programas agora, pessoal, que vocês devem fazer. E deixar nesse formato aí, separadinho aí. Para a hora que a gente for usar no simulador, a gente poder trabalhar e colocar os programas para dentro da máquina. A gente vai colocar os dois programas dentro da máquina depois aí. Tanto no simulador quanto na máquina lá, na usinagem. Alguma dúvida tem?